Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez numa tarde gostosa para te fazer companhia, para levar informação, um bate-papo gostoso. Vocês sabem o quanto eu gosto de trazer no programa o tema literatura e expandir, né? Literatura, educação, sociologia, filosofia, e isso não vai ser diferente aqui hoje. Estou recebendo Nel. Olá, muito obrigado pelo convite, Samira, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando do meu livro. Boa tarde a todos os ouvintes. E é isso aí, você pode nos acompanhar além dos 95,7 FM, 660 AM, acessa lá direto pelo site vibemundialfm.com.br, onde você pode nos ouvir e também nos ver. Clicando no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, pode acompanhar, se tiver dúvidas, depois você pode ouvir de novo. Maravilha. Conferido? Conferido, é isso aí. Pés de Barro. Estou recebendo aqui hoje o Nel. Ele é escritor, ele é sociólogo, professor, músico, produtor e compositor. Ele é cantor e compositor e está escritor, mais ou menos isso? Isso. Faz um pouquinho de tudo, né? É o mundo da arte, mundo né? da arte, não tem exatamente. como, a gente faz aquela miscelânea. E estamos Justamente. aqui agora, nas ondas do rádio, para falar deste teu livro, Pés de Barro. Isso. O tema já é bem interessante, já me remete. Se eu fechar o olho e ficar imaginando pés de barro, vem várias cenas na memória. A tua intenção ao dar o nome do livro, tinha alguma coisa relacionada a isso? Sim, porque o começo da história, assim, uma história muito rica, né, que fala sobre muitas coisas. Mas a primeira parte da história narra bem a cor local, né, a coisa bem regional, né, bem rural. E narra bem as relações que as pessoas têm, né, nesses locais, né? Tá, a gente está falando de um ambiente rural. Da primeira parte da história. Tá. Né? Então, e o menino, né, que é o protagonista, sempre chega em casa com os pés sujos de barro, porque não tem pavimentação, então tem muito barro, muita terra, né? Tá. E também é um chavão do livro, onde a mãe sempre fala, vai logo lavar esses pés de barro, menino. Então, ficou pés de barro, né? E fica utilizando no livro o termo, Exatamente. pés de barro. Na primeira parte, bastante, mais do que na segunda parte, que daí já é uma outra dinâmica a história, né? Mas na primeira parte é muito interessante essa questão do regionalismo, a cor local, né? E todas as nuances, riquezas de detalhes, assim, né? Que tem nessa primeira parte. E o que você retrata aqui, além desse ambiente rural? O que foi o foco principal deste trabalho? Então, esse trabalho Por que você sentou para escrever? É isso que eu quero saber. Então, bom, eu sempre gostei de escrever, né? Eu comecei com a música, eu escrevo música, né? Eu sou compositor, cantor, produtor musical. E a ideia, na verdade, desse livro vem, sim, de antes. Eu tinha uma parceria com o Hospital do Graak, num álbum musical infantil, que durou 1 ano, né? Que são canções de ninar, porque eu fiz para crianças, porque eu tenho uma filha que adora as minhas músicas, né? Que trabalho legal. E foi super legal. A Casa Ronald McDonald do ABC ficou sabendo e a gente estendeu esse projeto para eles, né? É uma fundação, né? Isso. É uma casa de apoio que presta apoio a crianças e adolescentes com câncer do Brasil inteiro, né? Eles hospedam as famílias que não têm onde ficar, porque às vezes vêm para fazer o tratamento e não tem onde ficar. Então eles hospedam essas pessoas e dão todo o tratamento psicossocial, além, claro, das necessidades básicas, né, de alimentação, né, ao longo de todo o tratamento, né? Então eles fazem um trabalho muito bonito. Aí, quando eu fiz um álbum para eles também, aí eu comecei a ter mais proximidade com a causa, né? E eu comecei a perceber realmente a importância do trabalho, porque claro, todo mundo sabe que é importante, mas quando você vê, você tem uma outra sensação. E eu comecei a ter noção com algumas histórias de lá. Aí eu cheguei para eles e falei, olha, eu quero muito escrever um livro sobre, não exatamente sobre alguém daqui, mas criar um personagem me baseando em histórias da casa, né? E retratar bem o trabalho que vocês fazem, que é de suma importância, né? Que muitas vezes, que nesse exato momento que estamos aqui, falando desse livro, falando desse trabalho, tem crianças lutando pela vida, lá, né? Simplesmente lutando para sobreviver. E eles fazem esse trabalho com maestria, de uma maneira muito boa. Quem está de fora não tem ideia, né? Não tem ideia. E esse livro é justamente para trazer um pouco essa realidade, para tentar fazer as pessoas se engajarem um pouco mais com essa causa e trazendo uma história bonita, né? Uma história que trata de fé, de superação, de vários valores, né? Aí a gente entra na história do livro. O livro, ele trata, assim, dessas questões com um protagonista que se chama Júlio e a mãe que se chama Jucineide. Eu escolhi nomes reais, tá? Nomes plausíveis, nomes reais, de pessoas comuns, de pessoas reais, né? E a mãe descobre que o filho tem leucemia.
Agora você imagina, numa cidade das mais pobres do país, né, que é o Novo Tratado é um nome fictício, tá? Mas eu me baseei realmente em pesquisa e tudo, né, para criar esse ambiente, e descobre que o filho tem leucemia. E num lugar, numa cidade, numa condição de total escassez de recursos, de vulnerabilidades de todos os tipos, educacional, de saúde, territorial, e descobre que o filho tem uma doença dessa, sem ter recursos. Então começa daí a evolução psicológica dos personagens, até de repente chegar em São Paulo, se tratar no hospital, ficar na casa, e na casa acontece toda essa, entre aspas, essa reviravolta no bom sentido, né, que o tratamento vai acontecendo, eles vão se reconhecendo dentro desse processo, eles vão ressignificando valores, né, se reconhecendo como cidadãos, porque quando você vive num ambiente onde você é tolhido, assim, dos seus direitos, quando você percebe que você os tem, né, eu acho que isso promove uma mudança substancial na personalidade. E né? é um retrato de muitas localidades do nosso país. Muitas, infelizmente, muitas. Né? E o livro trata disso, ele trata de uma história de amor, de fé, de esperança e amizade. E como, por exemplo, e claro, além de falar dessa realidade, né, que muitas crianças realmente precisam dessa ajuda, precisam de um olhar assim mais caridoso da sociedade, né? E que o Júlio, que é o nome do personagem, ele pode existir no Brasil inteiro, né? Que é uma história plausível, é uma história verdadeira, uma história humana. E aqui né? a história da doença, leucemia. Exatamente. Mas pode ser qualquer outra que requer tratamento exatamente. longo. E você sabe que ontem, dia 15 de fevereiro, foi o Dia Internacional do Combate ao Câncer Infantil. Isso. Então é até providencial estarmos aqui hoje falando desse livro, porque ontem foi celebrado esse dia, que é um dia para conscientização mesmo, né, da luta contra o câncer infantil. E hoje estamos aqui falando do livro. É verdade. Fevereiro é fevereiro laranja, exatamente para chamar a atenção do tratamento. A cor do livro, foi o que eu pensei. Do tratamento da leucemia e da importância da doação de medula óssea. Exato, exatamente. E quando eu li isso hoje, eu falei, uau! Tínhamos que estar aqui Tinha hoje. que ser hoje, Tinha né? que ser hoje. Tinha que ser hoje. Quanto é importante a gente falar disso, porque não se fala dessas situações, dessas campanhas que existem e possibilidades que a gente tem de ajudar o próximo. Exatamente, exatamente. Eu gosto muito, eu me aproximei demais com a causa e eu sentei para escrever esse livro. Quando a gente, né, eu apresentei a ideia para eles. Eles gostaram demais para casa. Porque eu não menciono exatamente o nome da casa, o nome real, assim, mas eles sabem que é para eles, porque é muito eles, né, que tá ali, tá no livro, né? Eu sentei para escrever em março do ano passado, eu escrevi em 3 meses. Em 3 meses. Veio como quase que um processo mediúnico, assim, foi uma coisa absurda. Eu tinha o meu roteiro de escrita diário, mas veio muito rápido. Né? Então veio o livro inteiro em 3 meses, exatamente 3 meses. Que beleza. E foi assim uma coisa providencial. Eu acho que era para vir mesmo. Né? Eu acho que tive realmente ajuda aqui dos nossos amigos espirituais, que eu sou espiritualista também, né? Já acompanho a rádio já há muito tempo. Então tá tudo bem, né? Pode falar o que quiser. Com certeza. Inclusive o professor Wagner Borges, que vai estar aqui hoje, ele me ajudou muito nos programas dele, que eu acompanho há muito tempo. Às vezes eu vou lá também no IPPB. Então eu tenho uma proximidade também com a rádio, com os temas que vocês tratam aqui. Então eu acho que foi tudo providencial. E com certeza, né? Com certeza. Quando você fala que o livro tem uma virada, né? Então a virada é a vinda da zona rural, de Novo Tratado para São Paulo e morar nessa casa. Morar e depois a volta, né? A volta também. Eu não quero dar muito spoiler, né? Mas como assim, o ponto principal... Deixa eu ver qual a última frase do livro, gente. Você vai se surpreender. A última palavra do livro. É pés de barro. Pés de barro, Esses exatamente. pés de barro, Tá. Então, por exemplo, quando eles se mudam para São Paulo, logo quando eles chegam na rodoviária, já tem um choque de realidade. Primeiro, claro, que sensação, porque lá é muito quente. São Paulo já é o clima mais ameno. Então já tem essa diferença. E a movimentação, porque eles vêm de uma pacata cidade, né? Então eles descem na rodoviária e percebem uma multidão de gente, uma multidão de carros, de cheiros, de percepções que eles não tinham, porque lá é mato, né? Cheiro de, né? Embora onde eles moram não tem saneamento. Você então, já visitou algum local destes?
Olha, eu não exatamente o que eu estou retratando, mas de onde eu vim, né, da região que eu vim, claro, tem muita, infelizmente, tem pessoas você em tem na situação de memória. vulnerabilidade. Sim, mas eu fiz um trabalho de pesquisa também, pesquisei bastante. Claro que eu não pude me aprofundar, eu não sou especialista, mas eu tentei me aprofundar com o coração, né, com o sentimento, com a emoção, em resgatar esse sentimento, resgatar essa emoção e sintetizar isso em palavras, né? Então esse foi o meu trabalho de pesquisa, muito emocional, técnico, porém muito emocional, muito amor envolvido, né? Então tentei resgatar isso e colocar isso nas palavras. Então é uma coisa sincera. Às vezes pode ter uma coisa técnica que às vezes uma pessoa mais técnica olha, não, mas isso não é assim. Mas é inegável que tem amor. Então a pessoa vai ler, vai ver que tem amor, vai ver que tem boa intenção. Quando né? você fala que o livro traz uma profundidade em relação à amizade, esse também é um valor que a gente não tem entendido muito bem nos dias de hoje? Eu acredito que sim, porque, veja bem, existem situações onde certos valores vêm à tona porque eles são necessários de serem utilizados. Então, por exemplo, ela vem de uma situação pobre, onde tem pessoas pobres. Ela vem para São Paulo com um filho, onde a pobreza já tem uma outra nuance, porque uma coisa é você ser pobre, onde todo mundo é pobre e se ajuda. Outra coisa é você ser pobre numa cidade onde você vê a pobreza contrastada em carro importado, contrastada com rede de fast food, contrastada com pessoas bem vestidas. E a pobreza nesse meio. E a pobreza tendo um outro significado dentro desse meio. Né? Então, ela vai para uma instituição onde ela tem contato com pessoas de outras realidades, e o Júlio também. E onde vem a amizade? Vem a amizade justamente em volta de algo maior que a cura do câncer. Então, lá tem pessoas, lá não tem classe social, embora exista classe social, ou embora tenha pessoas que tenham realmente mais poder aquisitivo, tenham mais poder, mas estão todos lá almoçando na mesma mesa, jantando na mesma mesa, trocando as mesmas experiências, porque por mais que infelizmente tenham vários tipos de câncer, mas a enfermidade é parecida, então trocando experiências de igual para igual, onde a classe social fica fora. Júlio é um garoto de quantos anos? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Isso, completa 9 na instituição. Tem até uma passagem no aniversário dele aí que é muito emocionante. Entendi. E completa 9 na instituição, porque geralmente são 2 anos de tratamento e eu narro bastante coisa desses 2 anos de tratamento na instituição. Então, tem situação de morte, mas a morte também é ressignificada no olhar do pessoal da casa. Então, porque mesmo havendo pessoas que, infelizmente, crianças que não resistem, o melhor sempre é feito. E é essa a mensagem que eu quero passar. O melhor sempre é feito. Sempre, sabe? Claro, né, que a gente celebra-se a vida, mas trabalha-se também a ideia de perder, né, a ideia da morte. Mas de uma forma suave, como um processo natural, infelizmente. Né? Não naturalizando, mas tratando de uma maneira madura, digamos. Né? E isso também mexe com a percepção, promove uma alteração muito significativa na personalidade dos dois. Eu acho que isso é o mais importante, falando dos protagonistas. Da questão do enredo da história, aí são muitas coisas. E a principal gente, existe essa causa e é importante que a sociedade veja e perceba que tem pessoas que não conseguem, inclusive, ficar na instituição, porque não tem vaga, ou porque tem mais filhos e não tem onde deixar os filhos, porque geralmente vem um irresponsável e a criança. Tem outros filhos, não consegue a vaga porque tem outros filhos, não tem com quem deixar. Então existem inúmeras situações, infelizmente, que não colaboram, né? E o livro veio para tentar ajudar um pouquinho também. E o livro, parte da renda é revertida para eles. Isso, 50% é revertido à casa Ronald McDonald ABC. E comprem o livro, gente. Vocês vão gostar muito, vocês vão se emocionar muito. E é emocionante mesmo, gente, esses pés de barro. Falando, inclusive, da casa, você tem contato constante com eles a respeito de como que essas crianças ou essas mães lidam também? Você retratou aqui, mas no dia a dia, eles também foram um laboratório para você? Ah, com certeza. Assim, eu estou um pouco longe deles e eles são bem atarefados. Então, às vezes é difícil manter um contato assim um pouco mais próximo por conta da demanda, mas não do coração. Né? O coração estamos sempre perto, né? E eu conversei bastante com a assistente social da casa, né? Ela me passou algumas dinâmicas, né? De como ela trabalha. Então, tem muita intervenção aí da assistente social também.
a própria diretora da casa também. Mandar um abraço para todos eles, para Rose, para Sim, Bárbara, para o espero Felipe. Que estejam ouvindo. Com certeza. De repente, se não... Porque Ouve não podem, depois. mas eu vou mandar o vídeo para eles Vê depois. E elas me passaram bastante coisa dessa questão da dinâmica, né? Como funciona. Porque existe uma rotatividade muito grande. Gente saindo, gente chegando, né? Então, esse acolhimento, ele é feito assim, constante. E né? a casa, ela sobrevive de doações? Sim, Você basicamente de doações. É uma ONG, né? Então, tem... Claro, muitas empresas parceiras, muitas empresas, olha, legal, joia. Entrem no site lá também, pode passar o site? Pode. Casa Ronald McDonald ABC.org.br, se não me engano. Vocês vão ver o trabalho da casa e vão ver que muitas empresas legais que ajudam, né? E eu também, claro, ajudando com o livro. O livro também, posso passar o site do livro? Pode. Pésdebarro.com, tá? Sem acento, pésdebarro.com. Lá tem todas as instruções de onde comprar, pode comprar no site. E no seu marketplace favorito, também na Livraria Curitiba, também tem lá, pode comprar o livro lá também. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Inclusive, eu vi que você tem um trabalho no site para poder divulgar também entre os professores. É um livro que pode chegar nas escolas, que pode falar de N assuntos, né? Sim, justamente. Porque assim, esse trabalho, eu acredito que ele pode servir como atividade complementar, tanto em sociologia, porque tem muitas questões sociais e muitas problemáticas sociais que podem se tornar, de repente, objetos sociológicos de estudo, né? E tanto também literatura, porque tem a questão do sotaque, tem a questão da linguagem, tem a questão do estudo do regionalismo, né? Mas tem lá um manual de como utilizar, tanto em sociologia quanto em literatura, mas que é uma sugestão, claro, o professor utiliza como quiser. Sim. E, na verdade, assim, tem lá a sugestão, mas você, professor, quer utilizar da maneira que você gosta, fique à vontade. Use o livro. Exatamente. Use o livro. Não, e é interessante que pode abrir os olhos de muitas crianças Sim. de como que é a realidade numa zona rural, numa cidade mais pobre, como que é a realidade de uma família que passa por uma enfermidade, que passa por necessidades no seu dia a dia, porque quem está doente e quem cuida dificilmente trabalha. Justamente. Não é? Justamente. Aí entra o fator também sobreviver. Exato. Não é? Então, acho que são várias situações aqui que a gente pode começar a mostrar. E tem, além do amor, né? De mãe para filho e da solidariedade, acho que tem muito mais coisa a ser olhada. Justamente. E eu acho que tudo isso, né? Tudo isso que você falou, contribui num ambiente escolar para estimular o senso crítico, né? Que é uma coisa que necessária nos jovens, necessária que seja sempre estimulado, né, o senso crítico, o pensamento crítico, né, acerca dessas situações, dessas realidades que coexistem, né, e que muitas vezes passam desapercebidas, né. E eu acho que esse livro pode ter um papel substancial, né, com os jovens, né. Muito bom. Em relação à sua música, que tipo você produz? Então, aproveitar você aqui, né? Com certeza. Não, logo eu espero vocês, né, as rádios vão começar a tocar aí a minha nova música de trabalho. Eu sou um cantor, compositor da MPB, né, também, né, tem um trabalho bem voltado à MPB. Mas a minha atuação musical, ela vai também além, assim. Eu produzo bastante canções infantis, né, no Spotify tá indo muito bem. Né, tem dezenas de álbuns e são canções assim para bebê dormir, né, canções relaxantes assim, até para grávidas, né, para aquela sons uterinos. Exatamente, me fugiu a palavra. Gestacional, gostei dessa. E eu produzo bastante música instrumental também, mas eu também sou da MPB, né, que eu gosto bastante do rock, MPB, e logo espero que as rádios vão tocar aí minha música de trabalho, que se chama Domingo, em breve nas rádios de todo o Brasil. E tá bom. Tenho aí uma atuação bem grande assim na música, chegando agora na literatura. E na literatura eu estou estreando, na verdade, porque esse livro eu fiz inteiro. Foi um chamado, né? Foi um chamado, né? E eu na verdade, eu gosto de ler, eu leio bastante, gosto de escrever. Mas esse livro, ele surgiu de uma maneira, assim, porque não tem editora esse livro. A editora é minha. Você que publica. Eu que publiquei, eu fiz a capa. Eu
fiz Fez quase tudo. tudo. Inclusive, quero mandar também um abraço para a revisora, a Laura Assis, que além de revisora, uma excelente revisora, uma excelente escritora também, que revisou o livro. Foi a única parte que eu não fiz, foi revisar. A minha esposa, que está aqui, fez a primeira revisão também, né? Tá aqui escondidinha aqui no estúdio, mas ela fez a revisão, me ajudou também muito, também devo muito a ela com esse trabalho, claro, não podia deixar de mencioná-la. Mas, assim, foi a gente, né? Eu, minha esposa, a Laura Assis, que é revisora, que me deu um feedback maravilhoso dessa obra. O resto, porque o mercado editorial no Brasil tá todo passando por uma coisa, assim, muito louca, né? Temos Sabe? uma notícia para dar. Livraria Cultura não vai fechar. Graças a Deus. Olha, eu vou sair daqui e vou até lá. Vai, tá aberta. Tomar até um café, a folhear justiça livros, não comprar. autorizou, não aprovou a falência. Que né? bom. Então tem que ficar aberto para poder cumprir, né? Com certeza. É maravilhoso essa notícia. Inclusive, eu vi que você compartilhou. Já Vi agora há pouco. já compartilhei. Agora há pouco eu vi e falei, olha o que ela compartilhou aqui, não vai fechar, que bom. Né? E, sabe, o mercado brasileiro de livro é um mercado gigante. Sabe, a gente vê, por exemplo, escritores, escritoras de fora. Isso não é nem uma crítica ao escritor em si, mas a gente vê escritores de fora chegando e vendendo 1 milhão de cópias no Brasil. Sabe? E a gente tem autores nacionais que, de repente, poderiam ter uma projeção um pouco melhor se tivesse um incentivo a esses escritores. Tem muito livro bom sem Tem ser muito livro lido. bom sem ser lido. Tem muitos autores bons, desconhecidos. Sabe? Então, eu defendo, sim, um olhar mais para dentro da literatura nacional, porque, não existe literatura... Existe, e é riquíssima. Riquíssima. E retrata o nosso país. E retrata o nosso país, histórias reais, história de pessoas reais, história do nosso país, gigantesco. Sabe? Existe, né? E eu sou a favor... mas como, assim, procurar a editora? Eu tô falando, quer saber? Eu vou colocar esse livro no ar, eu vou trazer esse livro à vida, com o meu esforço, da minha esposa... e de mais outras pessoas que compraram, que ajudaram de alguma maneira. E graças a Deus, graças ao universo, a Deus, aos nossos mentores, tá aqui o livro. E pronto para ser adquirido por você. Pronto. E eu tenho 2 aqui que depois eu vou sortear para vocês. Oh, que legal. Né? Depois eu vou fazer um movimento para a gente poder fazer um sorteio nas nossas redes sociais. Maravilha. Quem quiser contato com você, qual sua rede social? Eu quero já verificar essas músicas maravilha. gestacionais ou intrauterinas, músicas para bebês. Sim. No Spotify. Eu vou deixar então 2 caminhos. 2 caminhos. Um no Instagram, outro no Spotify. No Spotify pode digitar lá Nel. Tem lá, se você quiser, porque Nel vai aparecer um monte. Você digita lá músicas pra você, mesmo, tá? Pra você ouvir. Aí vai aparecer o álbum e vai aparecer todo o catálogo. Nel com N-E-L-L. Exatamente. O outro perfil se chama Nel também, N-E-L-L, para bebês. Que fofo. Aí você vai conhecer um pouco. Eu tenho vários perfis de música infantil, mas esse é o principal, né? Nel para bebês. Né, que inclusive tem muita gente ajudando também. Posso mandar alguns abraços aqui? Manda abraço, você tá aqui pra isso. Vou mandar um abraço também pro pessoal lá da One RPM, que tá me ajudando muito, pro Luiz, tá dando um super apoio pra esse projeto. E para todos que estão ouvindo, compartilhando, esse projeto tem crescido muito, Nel para Bebês. E digita lá, Nel para Bebês, e você vai ouvir. E deixa tocando pro seu filho dormir, vai muito bem. Pode deixar tocando a noite inteira. Você fez algum estudo para chegar na musicalidade para os bebês? Olha, bebê, pelo que eu percebo, ele gosta de algumas harmonias que não são tão... Como é que eu posso traduzir isso em palavras? É tudo percepção, então? Vai muito da percepção, Você vai do mas feeling. Vou do feeling, mas tem alguns preceitos, assim. Geralmente o bebê tem algumas cadências harmônicas que ele tem a tendência a se conectar mais. Então, por exemplo, uma mistura de acordes maiores com menores ali, de repente uma melodia que segue uma lógica pode ter um benefício cognitivo para o bebê, né? Então isso existe. Eu não sou especialista nisso. Okay. Boa parte é realmente de percepção. Okay. Mas existe. E no Instagram também, gente, Nel, N-E-L-L, cantor e compositor. Ele lembrou, vocês viram que eu não perguntei de novo, hein? Segue lá. Segue, manda uma DM. Eu respondo todo mundo. Quiser comprar o livro direto comigo também, manda DM. Nel, cantor e compositor no Instagram, no Spotify, Nel para Bebês. Nel para Bebês. E Nel, músicas para você ouvir. Muito bem. Tá aqui o livro Pés de Barro, super indicação.
Obrigada, Eu Nel. que agradeço. Nossa, papo super agradável. Obrigado Muito por essa bom. oportunidade. Um Obrigado abraço mesmo. a todos os envolvidos. Obrigado, gente. Obrigada, viu, Um beijo Nel? pra vocês. Sucesso pra você, que esse livro faça muita história Amém. e colabore com muita gente. Obrigado para todos Obrigada, nós. viu? Obrigado. E o Mundial e você vai terminando. Vou ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. E você sabe, né? No sábado, das 7 às 8 da manhã. Sábado de carnaval também tem programa. Até lá, gente. Um beijo.